galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês pela primeira vez aqui no canal, porque a gente já viu em live. Exato. Mais um vídeo lá do canal Inferno de Dante, Isso. graças ao nosso amigo e patrocinador Guto. Bora, Guto. Muito obrigada, Guto. Você mora no nosso Exato. coração. Ó, tamo junto, tá? E pra vocês que não sabem, é um vídeo de Haikyuu. Porque gosto muito de Haikyuu. A Bia ainda não assistiu ainda. Eu não assisti, eu assisti alguns episódios lá no começo, quando a gente Exatamente. começou a fazer live. O Capzinho já assistiu tudo. Nossa, gosto demais de Haikyuu, demais. Pra mim, Hinata Show do Concreto, o quê? Mano, quando Não dá. fala em Hinata Show, eu só lembro das músicas do Flash. É verdade. Né? Mano, as músicas do Flash é incrível, tá? Ó, Haikyuu e sua cena perfeita. Mano, eu tenho várias na minha cabeça, tá? Eu não sei se é a cena do vôlei em específico ou de alguma cena específica do anime ou mangá, alguma coisa assim. E, pra caso que você não saiba, nós, futuramente, vamos assistir Haikyuu em live, não é isso? Isso, Ó. tá planejado aí, né, Guto? É isso, não é isso? E caso você queira nos acompanhar, ó, é só brotar aqui todo dia, né? Eu ia dizer toda noite, mas não é mais de noite não, é de manhã e de noite agora. Tem a programação que a Bia sempre coloca no Discord, na comunidade, em todos os locais, beleza? Então, sem perda de tempo, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se não é inscrito, deixa o like aí que ajuda muito. Nos acompanhe lá na Twitch, tem live todo dia às 18 e às 10 horas da manhã e Haikyuu vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora. Se você quiser, como o Guto, patrocinar um vídeo, A fala rocha. com a gente lá no Discord ou no Instagram. Bora nós. Bora. Esporte. Algo que vai muito além de uma simples atividade ou um hobby. Algo que aqui no Brasil, então, tem um significado enorme. forte. O poder do esporte sempre foi muito bem representado em diversos Coach filmes. Carter, assistimos em Assistimos live. em live. Esse filme é incrível, tá? Incrível. O final arrancou lágrimas. Vocês estão perdendo demais se Meu não Deus, se acompanham. vê, é verdade. Corre, corre, E, corre. obviamente, animes. Animes de esporte são bastante amados e alguns deles O Ipo, extremamente Hajime no Ipo. famosos. Começamos onde a eles assistir em mostram live, muito você tá bem perdendo o também. quanto Isso. O esporte é algo tão transformador na vida das pessoas. Exemplos excelentes disso são Hajime no Ippo, Slamdunk, entre outros que marcaram a história. E é uma pena ver que, apesar dessas obras serem tão boas, ainda assim são obras que para muitos é desinteressante. Afinal, verdade. em um mundo onde você pode ver lutas estratosféricas entre demônios ou obras que contam grandes conspirações e grandes atos contra o mundo, quem vai se importar com o esporte, não é verdade? E há animes que ouvem isso do público e tentam fazer com que suas Yu Yu, obras se pareçam Hunter x ao Hunter, máximo live. com os famosos Battle Shonen, o gênero de anime mais famoso que existe, onde as pessoas que simplesmente praticam esporte, geralmente jovens, se tornam pessoas com superpoderes. O que eu acho que é um foco errado. Eu sei que é uma necessidade de mercado, eu sei que é algo que vai identificar as pessoas e vai fazer muita gente assistir esse produto, sendo que um anime de esporte, ele não é isso. O foco de um anime de esporte é mostrar o quanto o esporte tem um poder imenso de transformar a vida daquele personagem e a vida daqueles que estão à sua volta e torná-lo uma pessoa melhor. E que Eu concordo plenamente. Nós temos essa compreensão. E eu conheço muita gente que não dá chance para anime de esporte justamente porque alguns deles, mesmo que não tenha, a pessoa acha que vai ter poder por conta de todo o histórico do anime. Só que tem um que ele é o campeão Master Blaster e estamos assistindo em live. E até hoje eu nunca conheci uma pessoa que assistiu aquela mentira e disse, ó, eu não gosto. Chuta qual é? Inazuma Eleven, o Super 11, meu amigo, é exatamente... Venha com a gente, Isso. Super 11 vai Meu jogar. amigo, é na hora que o muito cara bom. dá uma suvio assim, ó. Sai 5 pinguins do chão, meu amigo. Tem poder de meteoro. Meu amigo, cara, a gente ri. A gente racha tanto assistindo Super 11 em live que, mano, eu gosto por conta de toda essa mentira, tá? Não sou acostumado, é o primeiro anime de esporte que eu vejo tanta mentira no local só, mas mesmo assim eu gosto. Tem um também que é muito bom, que vai sair agora a segunda temporada e que a gente vai também voltar a assistir em live, é o Awashi. É o do Corvo, exato, do Corvo. Assistimos a primeira temporada, mano, tem umas assista, cenas tá? que arranca lágrimas, Assista. tá? Muito bom. Porque essa conexão que ele acabou de falar aqui, meu amigo, lá nós choramos com um presente
de uma mãe pra um filho. Chorou no episódio 4. Meu amigo, a gente 5, chorou por aí. tanto por causa de um tênis, vocês não têm noção, não. Vocês Uma não chuteira, têm. mais precisamente. Isso, cara, eu gosto de anime de esporte exatamente por isso, por conta de toda essa conexão. Bora. Principalmente sirva de incentivo, não para você chutar a bola que nem o Cristiano Ronaldo, mas as coisas simples e palpáveis que o esporte pode te dar, como construir novas amizades, te ensinar coisas valiosíssimas, como principalmente disciplina e, obviamente, atuar de maneira positiva na sua saúde. E se tem um anime que eu simplesmente amo e que faz isso de uma maneira perfeita, Haikyuu. é Haikyuu. Haikyuu, o famoso anime de vôlei. Inclusive, várias pessoas que não veem muito anime já viram Haikyuu, já tiveram interesse na obra, e ela é simplesmente impecável em mostrar todos esses pontos positivos e o que deveria ser o foco de um anime de esporte da melhor maneira possível. Concordo. E hoje vamos falar como Haikyuu fez uma cena que, na minha opinião, foi perfeita e que conta exatamente isso que eu tô falando. Então, antes de falar sobre essa cena, eu tenho que avisar que esse vídeo terá spoilers, não spoilers grandiosos que vão prejudicar muito a sua experiência, mas para falar dessa cena, eu tenho que falar dela e eu tenho que falar um pouco do contexto em volta. Então, É o Hinata do concreto? Será? Não vai ser a cena do Hinata. Bora. Eu tenho uma leve sensação, eu vou chutar, não é nenhum dos personagens que tá aqui, ó. É de outro. Se for aqui, eu tô pensando, não é com nenhum desses aqui, ó. É com outro. Vamos ver. Então não são spoilers pesadíssimos que vai te contar a trama toda e vai cagar a história pra você, mas esteja avisado. Em Haikyuu, nós acompanhamos o nosso protagonista, Hinata Shoyo. Esse gurizinho aí, bobinho, felizinho. Bravo. E qual é o drama dele? Ele é um moleque baixo. E vôlei, assim como basquete, é conhecido por ser um esporte onde tem pessoas altas. E se é uma pessoa baixa, geralmente é o chamado líbero, né? Que é aquela posição que mais serve pro time. É uma posição que não pode atacar, basicamente. Porém, ele quer ir contra tudo e todos no momento que ele decide ser um atacante no vôlei. Ele quer disputar com os grandes e ele faz isso com muito trabalho duro e com a sua impulsão abissal. O bicho pula alto, sendo que obviamente não é um caminho fácil. Ele coleciona muitas frustrações na sua jornada. Então, em determinada hora, ele tem que escolher um colégio para ele cursar seu ensino médio e ele escolhe o colégio Karasuno. Esse colégio teve uma tradição histórica com o vôlei colegial, sendo que o motivo de Hinata ter escolhido esse colégio e o motivo pela qual esse time foi vitorioso no passado foi por causa da existência de um rapaz que ficou conhecido como Pequeno Gigante. Um cara que, assim como Hinata, era baixinho e parecia ser inofensivo, mas o bicho era bom no que fazia. Isso mostrou por Hinata que até alguém baixinho como ele poderia abalar nas quadras de vôlei. E não só ele vai pro Karasuno, mas também uma outra pessoa que é meio que o oposto dele. Enquanto Hinata, ele se preza pelo esforço, pela dedicação e sempre aprendendo de um jeito alegre e descontraído, do outro lado vem um grande talento, um moleque que é uma promessa, um prodígio, um cara mais sério, ríspido e até meio chato, que ficou conhecido como o Rei. Esse era o apelido dele quando mais jovem. E as pessoas imaginavam que isso era uma coisa boa, né? Pô, o cara ser o rei da quadra quer dizer que ele é fodão. Mas, na verdade, esse apelido foi dado pelo seu próprio time, porque simplesmente o moleque era um fominha. Ele era um cara que não trabalhava bem em equipe, ele não trabalhava bem em grupo. Ele era um cara que se valia das suas habilidades individuais e esquecia do time em volta. E eles têm uma relação de que se esperaria dessas duas personalidades se colidindo, bastante atrito, bastante discussão, mas eventualmente eles ficam amigos e aprendem a cooperar. E com a chegada desses dois, a gente vê a evolução da escola Karasuno no vôlei, que antes se valia das suas conquistas do passado, agora era um time todo fudido, mas que com a perseverança e o fôlego desses dois moleques, o time todo começa a mostrar sucesso novamente. E dessa nova leva de alunos que chega no Karasuno, no clube de vôlei, chegam também, além de Hinata e Kageyama, dois rapazes, sendo que o que a gente vai ver aqui é esse loirinho, Tsukishima. Tsukishima é um moleque alto, inteligente, sendo que ele é um adolescente chato pra caralho que acha que é foda. O primeiro encontro que ele tem com Hinata e Kageyama, ele fala ali que ele não se importa de entrar pro clube de vôlei, que ele não liga pra isso, ele tá cagando. Ele só entrou porque ele tinha que fazer alguma atividade, ele teve que cumprir tabela, basicamente. E ele, além de ser uma pessoa zero competitiva, que não se importa com o vôlei, também não entende essa fixação dessas pessoas por um esporte, algo, pô,
trivial. Então, assim como o Kageyama no começo, o Tsukishima vira um antagonista deles dois. Porque ele é um cara que vai contra tudo o que esses dois acreditam. Por mais que as personalidades deles sejam diferentes entre si, ainda assim, os dois são competitivos, os dois querem ganhar. Mas quando entra esse moleque que não quer porra nenhuma e que fala com autoridade e que descredencia os objetivos deles, aí meio que eles acham um inimigo em comum. E o que mais irritante ainda é que o moleque é bom, ele tem potencial, ele é alto e ele é um ótimo bloqueador, né? Defensivamente o moleque é pico. Até porque com a inteligência dele e raciocínio rápido, ele consegue ser, além de um cara simplesmente alto, que conseguiria bloquear as bolas, ele também consegue ler as jogadas com inteligência e fazer o que ele tem que fazer. E com o tempo ele vai alterando um pouco essa mentalidade, convivendo com o grupo, ele pelo menos não quer mais influenciar negativamente. Ele fala, pô, tô no time, bora vencer, mas também, se perder, meio que foda-se. Basicamente, essa é a mentalidade dele. E sempre quando ele acha que ele tá curtindo demais o time, ou ele tá melhorando como jogador de vôlei, ele sempre repete um mantra na sua cabeça. Isso aqui é só um clube, é só um time, isso aqui é só um período da escola, nada disso significa absolutamente nada. No futuro eu vou esquecer de tudo. Ele sempre fala isso meio que menosprezando e não se deixando sentir o que é ter a experiência de ser um jogador de vôlei, de competir em campeonatos e tudo mais. A cena em questão ocorre na terceira temporada. Essa é a temporada que cobriria um dos maiores confrontos da escola Karasuno, a grande final contra o time Shiratorizawa, um dos times mais fortes de todo o Japão, pelo simples fato deles terem um dos melhores atacantes de toda a nação, um cara chamado Ushijima. Esse time e esse cara foram cozinhados por bastante tempo no anime, então esse momento seria o ápice, o clímax, a grande final. E essa e antes do jogo aqui, a construção eu acho sensacional. Tanto do personagem do Lourinho que ele tá falando, quanto tanto do Hinata. Porque a primeira temporada é o desenvolvimento em si do time em si. Na segunda, né, tem a queda, o levantar, o treinar e a parada. Cara, eu tenho certeza que a terceira temporada é só o jogo. A terceira temporada é só esse jogo. A terceira temporada completa é esse jogo, se eu não me engano, até posso estar enganado. E a parada do Hinata achou do concreto, eu acho que é antes desse jogo aqui. A gente já tá com sangue no zóio. A gente já tá com raiva desse cara aqui. A gente quer... Não, desse grandão aqui, ó. Que dá de frente pro Hinata. A gente já tá com raiva dele. A gente tá não torcendo por ele pra nada. Ele, eu sou o melhor de todos. Mano, porque o discurso que ele faz referente ao concreto, ao solo fértil, cara, é tão bem retratado que, querendo ou não, faz sentido. E aí o Hinata vem pra quebrar tudo o que esse cara pensa, principalmente na hora que ele pula e pega a bola. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou ficar dando spoiler e a B não assistiu ainda. Mas bora! Essa temporada é basicamente dedicada de maneira completa para a final. Uma temporada inteira resumida em uma partida. Então, a construção até essa final é o seguinte. Tem um arco onde eles fazem uma expedição a Tóquio, onde eles treinariam com outros grandes times do Japão. No chamado treino de verão, onde eles iam melhorar como jogadores de vôlei, iam fazer um network com outros atletas e blá blá. Esse é o momento em que o grupo entrosa mais como um todo e a gente vê também a ligação que ele tem com os outros personagens e que eles vão ser importantes mais lá na frente. E nesse momento, os caras dos outros times, que já são meio consolidados no cenário do vôlei colegial do Japão, meio que notam que o Tsukishima, ele tem potencial. Ele é um moleque bom, sendo que parece que ele não leva a sério. Enquanto o Hinata é um moleque que leva 200 vezes mais a sério. É um cara que apresenta progresso todos os dias. Então, pra meio que dar uma zoada nele, eles falam, meu irmão, nesse ritmo aí o Hinata vai te passar, ele vai ficar conhecidaço, esse tampinha aí vai superar você, que é um cara que meio que é nato pro vôlei. E nesse momento, onde essa comparação é feita, ele fala basicamente o porquê ele não é uma pessoa esforçada no esporte, e na verdade ele sente inferioridade em comparação ao Hinata. Ele se sente menor quando está com alguém que brilha tanto. Todo esse sentimento que ele tem com o vôlei começa no seu passado, quando ele era um moleque junto com o seu irmão mais velho, e o irmão dele em um momento virou jogador de vôlei e sempre falava pro Tsukishima que ele era foda, ele era pica,
pica, ele era o ace, o maior pontuador, o as do time. Sendo que, na verdade, ele era um moleque que ficava no banco de reserva. Ele nunca entrava porque ele era meio merda no vôlei. Sendo que ele falava isso pro Tsukishima ficar animado e, pô, nem precisa ver meu jogo não, eu sou muito bom, nem vai ter graça. Sendo que, obviamente, isso não dá certo e o Tsukishima consegue assistir a um jogo de seu irmão sem ele saber e ele vê a dolorosa verdade. Quando ele viu isso, viu que seu irmão teve que... Deixa eu dar só um spoiler aqui. O pior é que, tipo assim, ele não é nem o reserva. Ele é o líder da torcida. Porque nem reserva ele é. Nem escalado pra um possível jogo. Nada. Aí ele chega em casa dizendo que o jogo foi fácil, eu fiz muito ponto e não sei o que. E aí o Lourinho aqui, ele fica, né, mentalizando que ele cresceu numa mentira, então é por isso que ele não se importa tanto. Porque enquanto o irmão dele deu muito valor e ele viu que tudo era uma mentira, ele não quer mais dar valor. Eu acho isso muito massa, cara. Se humilhar tanto só pra sustentar uma mentira e tudo tinha a ver com aquele time, com aquele esporte. A cabeça dele agiu de uma maneira que, tipo, se eu me apegar a isso, vai ser errado. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu irmão. Eu vou ter que viver com esse trauma. E por isso, ele passou de uma criança sorridente e normal pra uma criança com baixa autoestima, um complexo de inferioridade. E um moleque até babaca pelo fato de que ele não se propunha a entender o porquê as pessoas gostavam tanto do esporte como um todo. Sendo que quando ele conta essa história triste, ele pergunta para os outros atletas: que momento você gostou de jogar vôlei? Que momento vocês viram que isso era a vida de vocês, que vocês se viciaram? Por que vocês se importam tanto com isso? E o Bokuto, esse malandro aí, fala pra ele que não é necessário pensar muito, porque existe um momento, um único momento, em que você sabe que você viciou nesse esporte. Então Tsukishima vai embora com esse pensamento. Até que o torneio começa, eles vão passando de fases até que chega a grande final. A partida é extremamente acirrada e se você não conhece um pouco das regras do vôlei, geralmente tem 5 sets. Então quem fizer 3 sets primeiro ganha. E cada set vai até 25 pontos, sendo que no vôlei o ganhador tem que ter 2 pontos de diferença do perdedor. Então se chegar um momento onde os dois times têm 24, eles têm que ir a 26. Se os dois chegarem a 26, eles têm que ir a 28 e assim sucessivamente. Eles já tinham perdido o primeiro set, já estavam no segundo e agora eles já estavam no 29-29. Ou seja, uma partida extremamente acirrada, aonde ganhar esse set definiria muita coisa, porque assim ficaria 1-1 e não 2-0, o que seria muito mais difícil de recuperar. E além disso, vôlei é um esporte que cansa pra cacete, né? Então dá pra dizer que nesse momento ambos os times estavam exaustos, mas com aquela gana de vencer. Vamos vencer, vamos resistir. Então quando o Karasuno abre 30-29, se eles fizerem esse ponto, eles ganham, a cena acontece. O saque é servido, Shira Torizawa consegue pegar sem dificuldade, então o levantador levanta pra besta que é o Ushijima. O bloqueio acontece, mas o bicho é enfesado e a bola passa, sendo que o líbero, o Nishinoya, consegue tancar essa bola e levantar ela. Mas o corte desse cara é muito poderoso, o que faz com que mesmo que eles consigam pegar a bola, é difícil retomar ela no jogo. Então por isso eles salvam a bola e devolvem pro outro lado de qualquer jeito. E nisso o levantador sabe, esse é o momento do nosso ace brilhar. Quando o demônio se prepara para vir, a gente vê a bola vindo de maneira perfeita para o Ushijima, enquanto Tsukishima pensa, talvez essa seja uma brecha. Então quando o homem vai cortar, Tsukishima intencionalmente deixa um vão no bloqueio para ele jogar a bola lá. E batendo na bola, ele cai na armadilha do loirinho, que bloqueia a bola com precisão. E não só isso, mas aquele bloqueio que leva ao ponto, com todos da famigerada Shira Torizawa não entendendo o que acabou de acontecer. E é claro, nem mesmo o Ushijima. Então nós vemos um flashback do Tsukishima falando, né, com a baixa autoestima dele, que ele não vai conseguir vencer esse cara, mas pelo menos ele pretende bloquear algumas cortadas. O estádio vai à loucura e assim eles ganham o segundo set, tendo uma sobrevida e confiança para avançar. E nesse momento a câmera vai pro Tsukishima, que tá na mesma posição de quando ele pousou, e ele repete: é só um bloqueio, é só um ponto de 25, é só um clube. Mas nesse momento ele se lembra, quando for o seu momento, você vai se viciar. Brabo.
Todo mundo se surpreende com essa catarse do Tsukishima, que nunca tinha sido tão emotivo em alguma jogada, nunca tinha expressado suas emoções para com aquele esporte, e é com esse grito de vitória que vem do âmago do ser, faz essa cena se tornar uma das melhores que eu já vi em um anime. Essa cena não é só boa pelos seus aspectos técnicos, né? Uma ótima animação, uma ótima dublagem, uma ótima direção, mas ela resume e explica tudo o que é Haikyuu. E tudo que eu falei lá na introdução. Esse é o real poder de um esporte. A gente tá vendo um desenvolvimento sutil e ao mesmo tempo tão gritante de um personagem coadjuvante, um personagem secundário da obra, explicando sem precisar dizer que esse garoto traumatizado tinha uma personalidade completamente errática e totalmente fechada, com 1 milhão de crenças limitantes, com aquele mantra: isso é só um clube, isso é só um esporte, nada disso significa porra nenhuma. E nesse momento ele vê toda essa vida que ele criou, toda essa personalidade caindo por terra por causa de um momento. É nesse momento que ele aceita tudo que ele negava. Isso aqui não é só um clube, não é só um bloqueio, não é só um ponto de 25, não é só um esporte e não é só um grupinho de amigos. Isso aqui é muito mais. Isso define caráter, personalidade e transforma. Além de que narrativamente isso coloca esse personagem no topo. É um desenvolvimento tão foda e tão bem amarrado, com todo aquele flashback, todas aquelas coisas que foram incutidas na cabeça dele e o gradual desenvolvimento desse personagem pra chegar nesse momento. E tem uma das cenas que eu lembro que quando eu vi, eu pulei do sofá e eu ficava revendo várias vezes até me cansar. Uma cena que expressa o que animes de esporte e obras sobre esporte no geral tem que representar. Não é sobre ser plasticamente bonito, ser praticamente sobre-humano. Esse é um sentimento real e que passa pra todo mundo que tá vendo que isso pode ser conquistado. Se você aí não sabe o que tá fazendo da vida, é uma pessoa sem amigos, sem porra nenhuma, com essa cena você entende que talvez entrando, sei lá, uma escolinha de futebol, qualquer merda que seja, talvez um momento desse aconteça na sua vida. É uma mensagem muito poderosa que foi feita de maneira magistral nessa cena. Além também de que isso aumentou muito meu conceito e minha visão sobre Haikyuu e também sobre animes de esporte no geral. Saber que uma obra com um tema, entre aspas, desinteressante, nesse mundo onde existem várias lutas com demônios, lutas galácticas, ainda assim um anime sobre esporte, ainda mais sobre vôlei, ainda mais no colegial, pode ser um negócio tão foda, tão transformador e tão inspirador. E é por um desses motivos que eu digo que Haikyuu é o melhor anime de esporte. A Bia, ela não assistiu, tá? E aí, quando eu digo assim, mas a Bia assistiu Kuroko. Não finalizou. Mas eu acho que é a primeira e segunda temporada. Isso, mas assistiu Kuroko. Aí eu falo assim, não, mas pra mim, Haikyuu é melhor que Kuroko. Ela, não pode. Não pode, mas Kuroko é muito massa. Eu não gostei muito lá no começo do Haikyuu. Só que de construção de personagem toca tanto, porque ao decorrer das temporadas, né? Porque acho que cada temporada, cada um tem um trauma. Eles vão conseguindo superar do jeito deles, da maneira deles, com a ajuda de um todo, que todos tentam ajudar, mas a princípio eles não querem ajuda, e ao decorrer sempre aparece um outro que joga uma frase, joga um incentivo, joga alguma coisa que faz a pessoa ficar com aquela dúvida, com aquela pulga atrás da orelha, para querer entender, para querer saber. E quando tudo isso é construído de forma perfeita, do jeito que o rapaz aqui falou, quando chega à conclusão, quando chega no momento de entrega, quando chega no momento do boom, cara, não tem marmanjo que aguente, tá? Nessa cena aqui, eu chorei, ele pulou de alegria, eu chorei na cena, cara. A galera da live sabe que eu sou um pouco emotivo, né? Com coisas bonitas que tem desenvolvimento, tem muito coração, eu me acabo de chorar. Meu amigo, eu fico soluçando, a gente vai pra pausa e às vezes demora até voltar. Porque toda a construção desse anime de esporte eu acho sensacional. E é por isso que eu digo que Haikyuu, pra mim, galera, tá? Haikyuu, querendo ou não, fica acima de Kuroko no básico. Gosto de Kuroko? Gosto. Gosto das mentiras? Gosto demais. Só que no desenvolvimento do time, nossa, não dá não, velho. Agora eu preciso assistir esse negócio.
Guto, conseguimos, Bora. tá? Conseguimos conquistar o coração da Bia. Bora nós. Vamos assistir Haikyuu, vamos ter toda essa experiência novamente. Eu tenho certeza que tem umas 3 ou 4 partes de Haikyuu que eu choro na moral. Tem 4 cenas, essa daqui é uma delas que eu choro. Eu pego aqui no coração, meu Deus do céu. Deixa aí nos comentários se você... Será que você é motivo igual a mim? Será que você vai assistir as coisas e chora? Não sei. Eu acho que eu choro mais que a Bia, velho. Com certeza. Com certeza. Então, galera, é isso. Esse foi por agora e... Até a próxima.